E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo em paz, graças a Deus. Por que muitas crianças passam fome na África e há jogadores de futebol que ganham milhões e milhões? Será que isso é realmente culpa de Deus ou do próprio ser humano que distribui a renda mal sobre o planeta? Porque na Bíblia deixa muito claro que nós temos o livre-arbítrio, que a gente pode escolher as coisas, que a gente pode ir para onde a gente quiser, que Deus não vai interferir nas nossas vidas. Porém, Deus tem o plano dele para nossas vidas. Não há nada predestinado. Uma pessoa ela não nasce predestinada a ser um jogador de futebol. As pessoas escolhem, tem decisões. Pode ter decisão certa e também decisão errada. Aí vai depender do que a pessoa escolher. O que nós podemos fazer é pedir autorização, pedir aprovação de Deus para a coisa que a gente vai fazer. E a partir daí Deus pode aprovar e Deus pode não aprovar. Só que se ele aprovar, não quer dizer que ele está ditando o rumo da sua vida. Isso é porque ele tem um outro propósito para você, ele quer te ensinar uma outra coisa. Muitas pessoas querem alcançar patamares super altos em empresas, só que elas não fazem nada. E não adianta você só dobrar o seu joelho e orar, e orar, 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 orar. Como diz aqui na Bíblia, lá em Tiago 2,14, o que temos aqui? A gente encontra assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Então é isso, não adianta você só dobrar o seu joelho, orar, 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 orar e querer uma coisa, sendo que você não faz por ela. O que se encaixa com o contexto das criancinhas que passam fome na África e jogadores de futebol que ganham milhões e milhões? Aquelas criancinhas que passam fome na África, elas estão lá passando fome, não é por culpa de Deus, é por culpa do próprio ser humano, que distribui mal a renda, que em vez de estar investindo em assistência social para eles, prefere pagar milhões e milhões no jogador de futebol. O planeta Terra tem quantidade de comida suficiente para alimentar o planeta inteiro por décadas e décadas e décadas. Tem países aí que alimentam o planeta inteiro. Porém, há países na Terra que passam fome. Agora você me diz, isso é culpa de Deus ou do próprio ser humano que distribui a renda errada? Que em vez de estar tendo uma assistência para aquelas populações, prefere visar o seu lucro próprio, visa produzir mais e mais e mais para poder vender mais e mais e mais. Que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Então não adianta a gente querer colocar a culpa em Deus de uma coisa que aconteceu, que a culpa é nossa. Lógico, que também diz na Bíblia, se você tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Com certeza. Só que lá também diz, de que adianta fé sem obras. A gente não pode pegar a Bíblia em um só versículo e definir ela como um todo, porque a Bíblia é um livro, você tem versículos e versículos, um versículo complementa o outro. Lógico, há muitos jogadores de futebol que fazem caridades, que ajudam pessoas, só que será que necessita mesmo um jogador de futebol ganhar 1 milhão por mês, sendo que há pessoas que vivem com um salário mínimo e não conseguem sustentar sua família? O cara tá lá, trabalha o dia todo no sol quente. Isso não é culpa de Deus. Se a pessoa é corrupta, se a pessoa não visa o bem do próximo, é praticamente impossível. O futebol gira muito dinheiro por causa da questão do marketing, da propaganda, de marcas que patrocinam. Por isso que é tão fácil um jogador ganhar milhões e milhões. A vida hoje, para muitas pessoas, é interesse. A pessoa só faz uma coisa se ela tiver interesse em algo. E você não pode culpar Deus por esses interesses. Sim, Deus criou a terra, Deus criou o ser humano, só que Deus deu livre-arbítrio para o ser humano. Se o ser humano escolheu se corromper, a culpa não é de Deus. Aí tem muitos que dizem, mas Deus é onisciente, onipresente, onipotente, tem todo o poder, Deus poderia acabar com todo o mal. Deus fez o homem e a mulher. Tudo no jardim do Éden, tudo perfeito, tudo lindo e maravilhoso. Deus falou apenas uma única coisa: vocês não devem comer daquela árvore. Ele poderia comer de tudo, desfrutar de todas as coisas maravilhosas que havia no jardim do Éden. Só que eles optaram por comer daquela árvore. E a partir dali o homem teve ciência do que é bom e do que é mal. Deus sabia que isso ia acontecer, só que ele não interferiu. É a mesma coisa, um exemplo. Eu conheço uma pessoa muito bem, e coloco um lápis em cima de uma mesa. Eu sei que a pessoa vai pegar o lápis, porque eu conheço aquela pessoa, eu sei que aquela pessoa vai pegar o lápis. Só que eu não vou interferir na vida dela. Ela pode muito bem optar por não escolher o lápis. Só que eu sei que ela vai escolher o lápis e vai pegar o lápis. E ela vai e pega o lápis, porque eu conhecia aquela pessoa, eu sabia aquilo. Entendeu? Tenta captar a mensagem. Então, ao invés de você ficar colocando culpa em Deus por todas as coisas que acontecem na sua vida, veja as suas atitudes, reveja o que você tenha feito. Se Deus fez uma coisa para você, Ele é Deus. E se Ele não fez, Ele continua sendo Deus. Porque se Deus não permitiu uma coisa, é porque Ele tem um outro propósito. Ele tem o tempo dele, Ele tem o tempo certo para tudo nessa vida.
Então, em vez de ficar jogando a culpa em Deus, olhe para você. Não use Deus como desculpa para a sua vida. Use os seus erros para não se desculpar, mas para corrigir o que você errou. Se você caiu uma vez, levanta. Se você caiu duas, levanta de novo. Se caiu três, levanta. Se caiu quatro, levanta. Cada queda é um ralado novo. E todo ralado entra bactérias, e essas bactérias do seu corpo produzem anticorpos para combater elas. Então, cada queda você fica mais forte. Se caiu uma, se caiu duas, três, quatro, cinco, cai 100 vezes, mas não desiste, levanta e anda. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Fica com Deus e até mais.